iniciando mais um episódio do Conexão à City. Como vocês podem ver, estamos na segunda temporada, com mais conteúdos voltados para o público empresarial e para a comunidade. Nós precisamos levar esses conteúdos para mais e mais pessoas, falar de associativismo, falar da importância que ele tem e quanto ele impacta na sociedade. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo jovem, associativismo jovem e também os 35 anos de uma entidade que está diretamente ligada a esse público, que é a AGET, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão. Para falarmos sobre esse assunto, a gente vai ter aí uma conversa boa pela frente. Nós vamos receber o primeiro presidente da AGET, Jefferson Brunato. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui presente com vocês e saber que a AGET está completando 35 anos, né? Que aquela sementinha que foi plantada lá na década de 80 continua dando muitos bons frutos. É verdade. A gente vai ter muita história para contar aqui, com né, certeza, Jefferson? Com em 35 certeza. anos de história, tu fosse o primeiro presidente, Isso, a gente já vai resgatar certeza. muito dessas histórias. Muitas histórias. Quero agradecer também a presença da Laís Cardoso Costa, que é ex-presidente da AGET, segunda presidente mulher da AGET e hoje é vice-presidente regional sul do SEGESC, que é Conselho Estadual do Jovem Empresário. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Laís. Elke. Obrigada pelo convite. Tá? É sempre um prazer estar aqui, e especialmente ao lado de todos vocês, que eu tenho muita admiração. O prazer é nosso, todo nosso. E eu quero apresentar também o atual presidente da AGET, que é o João Ramos Mendonça. Seja muito bem-vindo. Assumiu, né, a gestão da AGET. A AGET tem a gestão de 1 ano e, durante esse ano, a gestão vai ser contigo. É isso, João. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Elke. Muito obrigado pelo convite. Então, tu nota aí a responsabilidade, né? São 35 anos de histórias. O Jefferson vai contar como ela iniciou. Temos aqui a Laís, que fez uma baita gestão, na última que tivemos aqui. Então, eu acredito que é uma baita de uma responsabilidade, assumir o compromisso, né? E vamos fazer a melhor entrega possível nessa gestão. Tenho certeza, João, tenho certeza. Gente, vamos falar sobre o pioneirismo da AGET? Eu acho que esse ponto, assim, vamos começar com o Jefferson. O Jefferson, quando assumiu a AGET, foi o primeiro presidente. Existia outra associação, Jefferson, parecida, que vocês olhassem assim, poxa, tem uma associação jovem e a gente vai fazer meio parecido, ou não? Vocês começaram do nada? Era, na verdade, assim, na época foi em 1988, tinha 22 anos na época, e aí, conversando com os amigos, né, a gente teve uma ideia, vamos criar uma associação de jovens que naquele momento, vamos dizer, os pais eram empreendedores, eram empresários, enfim. E aí vamos então criar uma associação dos filhos desses empresários, desses empreendedores. E aí começamos a convidar, né? Tínhamos ali 2, 3 pessoas na época, não era mais que isso. E aí a ideia foi boa, né? Foi surtindo efeito, daqui a pouco já estávamos com 10, 12 jovens, e aí começamos a fazer reunião, criamos o Estatuto da AGET na época, né? Que foi baseado em, vamos dizer assim, na época até num clube social da cidade de Tubarão. Esse estatuto foi criado baseado nisso, mas com as alterações necessárias, no caso. E aí ali iniciou-se a AGET, nós estávamos no ano eleitoral na época, 1988. A AGET já patrocinou, vamos dizer, debates entre candidatos a prefeito e visão de futuro, empreendedorismo, o que o novo prefeito pensava com relação ao envolvimento do jovem, onde é que o jovem se encaixava, né, como uma mola propulsora para o desenvolvimento da cidade. E isso resultou nisso que temos hoje aí, né? 35 anos. São 35 anos. É um legado, né? É um legado. É um legado. Inclusive, eu trouxe aqui, gente, porque eu guardo com muito carinho esse livro, né? Por que será, né? Quem será a autora desse livro? Não sei. Quem escreveu? Eu tive a honra de escrevê-lo, de participar dessa experiência. Sim. Né? Porque já conhecia, já convivia com o associativismo. Sim. E tenho muito carinho por esse movimento também. Gente, Liderança e Empreendedorismo, a trajetória de conquistas da Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão, a AGET. Tem a versão digital, né, gente? Para quem... Sim. Porque esse livro foi lançado quando a AGET fez 25.
Já se passaram aí 10 anos, muita coisa aconteceu nesse período, né? Mas fica aqui o registro de muito do que tu estás falando. Sim. E a gente vai tentar resgatar algumas histórias aqui, né, Jefferson? Com certeza, com certeza. Na verdade, o entusiasmo do jovem é muito grande, né? Então, a vontade de participar, de estar envolvido, né, nos diferentes setores da nossa sociedade, fez com que a JET hoje fosse uma realidade, né? Então, assim, eu sinto muito orgulho de estar, assim, 35 anos depois, né, sabendo que estão fazendo um grande trabalho, né? O João, a Laís também foi uma grande presidente. E isso me deixa assim muito... Te emociona? Me emociona porque eu sempre tive muito carinho pela JET. É visível. Quando a gente fez o convite de imediato, assim, de pronto, né? Não, com certeza, conta comigo. Vamos estar lá. É isso aí. João, falando desses 35 anos, é um baita de um legado, né? A gente estava falando aqui da história, como começou, os jovens engajados, tomaram essa iniciativa, pioneiros, porque, de certa forma, estavam fazendo algo que não tinha acontecido antes, né? Um movimento que rompeu ali algumas barreiras dos próprios jovens, muitas vezes. Como é que tu vê o jovem empreendedor de hoje? Como é que é esse perfil? Ele já herda esse legado, ele já vem com essa trajetória toda trilhada. Como é que tu percebe o perfil do agetiano hoje? Imagina, não ter voz ativa em meio ao nosso município, à nossa cidade. Hoje a gente fala que a gente tem voz ativa em todo o território nacional, mas para ter na cidade, né, já existiam instituições como a CIT, já existiam instituições como a AMP, Sindiconte, Sindilojas e por aí vai. Sim. Tá, mas a gente só conseguia ouvir o que eles tinham a falar e não tinha voz ativa. Hoje o jovem, depois de 35 anos, falando no associativismo jovem atual, ele já veio com essa herança. Porque cada gestão que se passa é trabalhada alguma coisa diferente. O Jefferson abriu essa picada no mato. Com certeza. E as outras gestões foram inovando e foi acontecendo. Então, o jovem de hoje ele tem muito que agradecer essa geração de 88. Sim. Que fez acontecer. E fez acontecer com 22 anos, né, Jefferson? Sim, eu tinha 22 anos de idade. 22, né? Então, cara, hoje os jovens da JET, eles têm 25, 30. Eu e a Laís assumimos aí... Eles dão até uma esticadinha, né? Dão até uma esticadinha. Até os 40. Assim, tem um grau de responsabilidade maior por ter já começado um empreendimento antes e tal. E, na época, eles começaram muito jovens. Eles viam os pais deles tocando empreendimento, né, e queriam ter a voz ativa ali. E hoje isso foi muito além de ter voz ativa na empresa familiar, na associação familiar. É o seu próprio negócio, muitas vezes. Né? Sim, é a voz ativa dentro do município, do estado, a nível nacional, enfim. Então, é isso que eu vejo hoje. Tipo, a gente aproveitou muito do que essa geração deixou lá atrás para a gente. É um legado, né? Que a gente vem melhorando, claro, mas os culpados desse negócio todo foram aí a equipe de 88 com o Jefferson. Foi o início, né? Mas você pegar um bastão, né, de uma responsabilidade dessa, de não deixar a associação, vamos dizer, morrer, de continuar com o objetivo, o foco principal, né, que é o empreendedorismo, né? Nós temos hoje vários casos, né, na JET de jovens que hoje são jovens muito bem-sucedidos, né, em âmbito estadual, que iniciaram ali na JET, sim, né? Sim. E isso aí é motivo assim, de muita alegria para nós, porque e eles inclusive, quando eles falam sobre o sucesso profissional deles, eles se reportam muitas vezes ao fato de ter participado da JET. Referência, né? Sim, porque aquilo ali motivou muito. Sim. Né? Então, aquele tempo que aquele jovem que não queria saber do negócio do pai, não quero nada com nada, mas que nada. Houve uma mudança e isso foi muito positivo. Né? A JET ela fez com que nós criássemos assim, um número muito grande de exemplos de empreendedorismo. Sim. De empreendedorismo. Até para a própria sucessão, né, Jefferson? Aquele filho de empreendedor que não queria nada a ver com o empreendimento do pai,
ali na JET, ele aprendeu colocou seu muito bem, porque, na verdade, nós estamos aí na década de 80 e alguma coisa, 88. Naquele momento, as associações, assim, as entidades organizadas de Tubarão eram muito fortes, né? A CIT sempre foi muito forte, CDL forte, sindicatos, enfim, AMP, não sei se veio depois, não sei, não tenho assim... Também não tenho a data precisa, mas enfim, eram muito fortes. E a gente, quando veio com a ideia da JET, o pessoal não analisou assim como num primeiro momento, assim, são jovens e tal. Não, para aí, nós já temos outras associações formadas, por que não participar dessas associações? Então foi assim, realmente uma quebra de paradigmas naquele momento, né? E aí hoje nós vemos aí 35 anos da JET, então, né? Sim, super interessante essa coragem também. Né? Coragem. Eu quero depois voltar a alguns pontos aqui, claro que vou voltar para como era na prática, mas até quero te perguntar algo aqui, mas vou primeiro perguntar para a Laís, como é também esse engajamento da mulher, a importância disso? Porque a primeira foi a Carolina Winkler, que foi a primeira presidente mulher, e a segunda a Laís. Quando a gente fala do envolvimento da mulher no movimento associativista, e aí a gente está falando aqui de várias entidades, mas aqui mais focado para a JET, tá? Qual a importância disso? E aí a gente percebe que há uma continuidade, porque hoje tu estás como VP Regional Sul, vice-presidente, né? É aquela coisa do associativismo, né? Ele entra, né? E depois é difícil sair desse movimento, né? O que tu diria? Quais os desafios de assumir uma função como essa, como mulher? E o que tu diria para as mulheres? Então, o que a minha experiência foi, a Carol, ela assumiu em 2015, então a gente teve um lapso de tempo aí bem grande, né, entre a gestão dela e a minha. E quando eu entrei com muito medo. Não dá pra gente mentir, porque é um ambiente que a mulher vê de fora. Talvez tu já estivesse lá dentro da CIT, tu já estivesse mais ambientada, mas para a mulher que vem de fora, ela se sente intimidada porque é um ambiente masculino. Então, quando eu aceitei o convite de ser diretora, eu comecei na JET como diretora de eventos, eu entrei, seja o que Deus quiser, e eu vou entregar o melhor de mim. Naquele momento, foi o Lucas Monteiro que me convidou para ser presidente, e eu me doei muito naquele ano. E no ano que eu entrei, assim como o João, foi o ano de pandemia. Então, foi um baita desafio. Um desafio a mais, né? Um desafio a mais. Eu, como diretora de eventos, no ano de pandemia, a gente totalmente engessado. As entidades, né, tendo que se articular juntas para ajudar, para contribuir. Para ajudar naquele momento que os empresários estavam mais precisando, né? Então, foi um grande desafio e foi onde eu comecei a conhecer o associativismo, ver que não tem esse negócio de gênero, que a gente não pode ter medo por ser mulher. E comecei a me doar. E foi assim que eu fui caminhando, né? E no ano seguinte fui convidada para ser a vice-presidente. E passando a vice-presidência, eu assumi a presidência, sempre com muita doação. E eu acredito que a minha assunção como presidente espelha muitas mulheres a também procurarem o associativismo, né? Não terem esse medo. E a gente conseguiu, isso é notável pelos números, que a gente conseguiu transformar a nossa própria diretoria, o nosso próprio número de associados, que eram a maioria, não são números exatos, mas assim, 80%, 90% homens, e começar a virar esse jogo, né? Trazendo as mulheres também. Não falo nem de capacidade, quem é mais capaz, quem não é, mas mais no sentido assim, mulheres, vocês também são bem-vindas aqui. Né? Vocês também têm voz, vocês também têm espaço. E hoje, na nossa atual diretoria, né, estatutária, nós temos uma mulher também e a gente não quer deixar perder isso, né? Sempre com o intuito de encorajar. Então, eu acredito, na minha gestão, eu bati muito forte nisso. Sempre tentei trazer mulheres. A dona Leda falou na nossa posse. Né? Então, a Eliane também. A Eliane também. São referências aí no associativismo. Né? Então, eu tentei trazer levantar essa bandeira, não no sentido do feminismo, mas para as mulheres se sentirem mais acolhidas, né? Sim. E elas saberem que elas têm espaço, sim, na JET. É interessante que quando se tem essa visão, e aí a Laís foi com medo mesmo, né? Acho que isso é bacana também, né, Jefferson? Porque tu deve ter passado por isso também, João, em algum momento.
Ou não? Com certeza, né? É um desafio, né? Para qualquer um desafio, né? que assuma a responsabilidade de presidir a AGET, é um desafio grande, porque, afinal de contas, são 35 anos, né, hoje. E aí você está com a batata quente na mão, quer fazer o melhor, quer mostrar, vamos dizer, os potenciais que a AGET tem de fazer com que a pessoa, o empreendedor jovem, ele possa se dar bem na vida, né? Possa gerar emprego, possa gerar renda na cidade, possa fazer uma economia seu forte. Destino, né? Com certeza, mudar o seu destino. Mudar o seu destino. Esse era o objetivo, fazer com que o jovem mudasse o seu destino, né? Que fosse a gente fala um grande empresário, não, que seja um empresário que tenha lá o seu negócio e procure, vamos dizer, ter um produto adequado, que esteja bem posicionado no mercado. E isso a gente conseguiu, porque, como eu te coloquei, naquele momento, né, há 35 anos atrás, muitos jovens daqueles se destacaram. Né, Tem algo até, desculpa, te cortei, mas tem algo até muito interessante que eu já queria ter falado antes, que eu sei desse momento da história, e eu não sei se vocês passaram por isso, tá? Mas, naquela época, os encontros da AGET também eram para ajudar as pessoas, os jovens, a falarem em público, por exemplo. Com certeza. Né? Hoje a gente sabe que é uma geração que já nasce com o smartphone, que sabe, que já meio que é orgânico isso. Certo. Mas, na época, isso foi um baita diferencial, né, Jefferson? Na verdade, a gente tinha cursos, né? Cursos de oratória, né? A AGET promovia isso. Cursos de oratória. Mas tinha que falar, né? Tem um ponto muito interessante, está no livro, tá? Certo. Se eu não me engano, está no livro. Certo. Que os jovens que faziam parte da AGET, eles tinham que sair do banco e ir para o microfone. Sim. E isso pode parecer fácil, mas sempre dá um friozinho na barriga, né? E aí, quando a gente está falando de formação de liderança, isso é só um ponto, né? A Laís tocou em outro ponto, que é a questão do... Será que esse é um universo muito masculino para eu entrar? Será que eu vou ser acolhida, aceita? Será que eu vou ser ouvida? Né? E aí, enfim, a gente vai pensar em vários desafios aqui. Se vocês lembrarem, podem estar falando aqui também. Mas falar em público, eu trago esse ponto, porque, olha que interessante, muitas vezes era filho de empresário, a expectativa do pai sobre aquele jovem, para que ele assumisse os negócios, para que ele desse continuidade, né? E aí, muitas vezes, ele pensava, poxa, mas meu pai é isso, eu sou isso, será que a minha identidade qual é? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu gosto? E aí eu não gosto nem eu quero ficar aqui quietinho, não quero que ninguém me veja. E aí a AGET vinha, puxava e falava assim, vai assumir o microfone agora, vai falar um pouco lá. E isso quebrou a barreira de muita gente, né? Tu lembra disso? Muita timidez, né? Os jovens, a maior parte deles ali, no início da AGET, tinha 2, 3 que falavam assim. O sempre restante, tem, né? Num grupo o restante, o pessoal ouvia muito e tal, eu não quero falar e tal. Mas a nossa associação, ela também visava, vamos dizer, esse desenvolvimento psicológico, mental da pessoa, que perdesse os seus medos, né? E isso aconteceu também muito com muitas pessoas. Né? Nós tivemos aí pessoas que participavam da AGET, que viraram políticos na cidade, que eram tímidos, não tinham coragem de falar nada, enfim. E viraram pessoas renomadas aí na cidade e buscaram seu espaço. E depois a AGET formou muitos líderes. Depois que pegaram o microfone, não queriam largar mais. Mas é assim mesmo. Não queriam largar mais. Mas é muito interessante porque, na verdade, a AGET, ela passou a ser assim, uma escola de vida, né? É uma escola de vida. Sim. Né? Porque quando você pega lá um jovem de 20 e poucos anos, na época já com 18, 19 anos já podia entrar na AGET também, e a gente não tinha vamos dizer, essa barreira, não pode fazer parte da AGET. E vi uns meninos lá com 18 anos, 19, e aí... Né? Então, fez com que eles criassem coragem, né, para enfrentar os desafios que é você ter uma empresa hoje. Porque, afinal de contas, nós todos sabemos que a palavra empresário, a palavra empreendedor, a palavra
né, o gerador de riqueza, de emprego, ela é muito bonita no papel, mas no dia a dia é um negócio complicado. Então, você assumir, assim, às vezes, responsabilidades com tão pouca idade não é um negócio muito fácil, né? Então, isso realmente foi uma escola de novas lideranças, né? Novos empresários, empreendedores, que resultou nessa cidade maravilhosa, que, na minha opinião, é Tubarão hoje, né? Nós temos uma cidade assim, muito boa em termos de qualidade de vida, de estrutura socioeconômica, né? Falta alguns detalhes, né, no meu ponto de vista, né? Mas isso, é construção, a construção de mas nós somos uma cidade universitária, nós somos uma cidade que tem uma medicina de ponta, polo de saúde, empresas se instalando na cidade, né? Temos aí, agora, pouco tempo atrás, a inauguração de uma grande empresa de âmbito nacional, né, que é a Intelbras, instalando em Tubarão. Isso é motivo de orgulho para nós. Cada vez mais atrativo investir em Tubarão. Isso, então agora está se criando aí um parque industrial na cidade, com várias áreas de terrenos para novas empresas. Por que um jovem desse não pode se envolver e ser um futuro empresário, gerando riquezas para a cidade? Verdade. João, que medos... A gente falou de medos aqui, temores, né? Que precisam ser rompidos, e a JET é um canal para isso, né? Um lugar assim, de acolhimento, de segurança, para que o jovem possa fazer essa transição, né? E até se encontrar nesses momentos. Quais são os medos do jovem de hoje, 35 anos depois? Já não tem mais medo tanto de falar em público, né? Ou tem? É o que, assim, ó... Quando eu entrei na JET, tu me conhece de criança, sabe como o João era quando criança. Eu era criança também. A timidez era demais. Eu não falava em público assim, era um rapaz bem tímido mesmo. Sim. Então, o evoluir como empreendedor e daqui a pouco chegar na JET e as pessoas de fora pensam, tá, cara, como é que eu vou chegar na JET? Os caras que estão lá são empresários. São só as mulheres que pensam O que é que eu vou falar para aqueles caras? De ex-presidentes. Eu não consigo. Eu vou chegar na JET e vou falar o quê? Os caras já têm empresa há anos e tal, falam em público quem eu sou na fila do pão, né? Então, esse foi o medo que eu tive e hoje eu interpreto para as pessoas que querem entrar. Porque assim, nota, eu quero ser um jogador de futebol. Né? Então, desde pequeno, o pai vai lá, leva para a escolinha de futebol, ele vai treinando, vai se relacionar com pessoas que jogam futebol e tem grandes chances de ser um grande jogador de futebol ou, pelo menos, saber jogar bem uma pelada, que é o mínimo que vai acontecer para uma criança dessa que vai caminhando nesse sentido. Eu fico pensando, o jovem, tá? Ele tem medo, mas tu quer ser um grande empreendedor? Tu está fazendo o que para ser um grande empreendedor? Está andando com essa galera que está querendo ir para o mesmo caminho ou mesmo com essa galera que já chegou ao topo? Pois é, não. Então, se tu quer ser jogador de futebol, tu precisa treinar, né? Se tu queres fazer qualquer outra coisa, tu tem que investir naquilo. Vai ter que comprar um material melhor para ser bom naquilo que tu queres fazer. E isso é o participar da JET. Eu participo da JET por quê? Lá eu ando com empreendedores, que eles fazem negócio comigo. Né? Motiva a pessoa. E todos eles estão motivados. Sim. Todos eles sabem que estamos passando por uma fase ruim. Mas ninguém vai entristecer, ninguém vai afrouxar. Juntos é mais fácil passar por uma fase difícil, muitas vezes como a da pandemia, por exemplo. Exatamente. Né? Saber que tu não está sozinho, né? Eu falei na posse, eu usei a analogia do Beto Lima, que a gente faz os jantares de negócio, né? Então, quando a gente convida um empreendedor, e esse cara lá, ele vai contar como foi a história de vida. Isso inspira. Sim. E a analogia que o Beto usou é que o associativismo é como se fosse um graveto, vamos supor. Ele sozinho, tu consegue quebrar. Mas imagina um monte de graveto desse, um junto com o outro, é bem mais difícil. Não quebra. Ele não quebra. Então, para mim, isso é associativismo, né? E o jovem que tem esse medo, falar em público, cara, começa. Lembra da escolinha de futebol que eu ainda falei há pouco? É a escolinha de futebol, começa a participar, vai começar a jogar, vai começar a andar com pessoas que pensam igual a você está pensando. Outras pessoas já chegaram lá, que é o Neymar da vida, já chegaram lá. Eles têm um case para te contar. Convivendo, né? Entende? Isso que é legal. Está convivendo com essa galera. Então, eu acho que o bacana é isso, é tirar o medo e começar a andar com esse povo. Que, com toda certeza, tu vai ser um empreendedor de sucesso e vai estar trilhando o caminho para isso, né? Vale lembrar que a coragem não é ausência de medo, né?
Velha frase, aquela velha frase que sempre é bom lembrar. É verdade. Olha só, tem um ponto interessante que o João cita aqui, que se traduz em networking também. Né? Que hoje está muito forte, já não é de hoje, né? Já não é um termo novo. Mas muito importante nesse ambiente de associativismo. O associativismo ele promove isso. A possibilidade de tu ampliares e de tu fortaleceres a tua rede de contatos. Já era assim há 35 anos atrás, já se pensava, porque tem um histórico também de muitas missões empresariais. Sim. Tu lembrou? Tu sorriu, né? Já não, é porque, na verdade, eu falei isso, antes da nossa conversa aqui, nós estávamos falando sobre isso justamente. Que naquele momento, né, naquele instante da AGET, hoje a AGET tem as AGOs, né, que são os encontros... Assembleia Geral Ordinária, que acontece nos 2 meses. Né? E são itinerantes, acontecem pelo Estado. Isso hoje acontece nesse atual momento de organização da AGET. Então, eles se organizam dessa forma em AGOs. E aí vai para o oeste, vai para o norte do estado, no sul, centro, enfim. Naquele momento, a gente não tinha isso. Né? Então, o que a gente fazia? Nós íamos em missões empresariais. Aí nós fomos na feira isso em 95, eu lembro assim. Nós fomos na Feira Internacional de Santiago do Chile. Tivemos lá. Que legal. Em 1995. Depois nós fomos a algumas feiras em... Alguns registros visitas, aqui, sim, visitas. Fotos. Fizemos visitas até na época na Rede Globo, nós fomos na Globo, fomos na fábrica da Citroën, na mesma viagem. Teve encontros de empresários, jovens empresários, em Porto Alegre, que eu fui também, lembro de ter ido. E era realmente uma participação assim, bastante... não era difícil de lotar um ônibus, vamos dizer, para ir numa reunião. Havia um engajamento. Havia um engajamento. Mas não é diferente hoje, olhando para as AGOs, né? Com a gente vê os jovens daqui sempre se mobilizando para ir para outro lado do estado. 10, 12 horas de viagem e o pessoal está super... Só esperando a cada 2 meses a cidade que vai receber os jovens. E essa troca é fantástica. Né? Muito importante, né? É o network, né, que você fala, né? Então, só o fato de eventualmente, o conhecimento, ele engrandece muito a gente, né? Então, o fato de você estar sabendo o que uma pessoa lá do oeste de Santa Catarina pensa no que diz respeito ao empreendedorismo. Nós aqui trabalhamos mais na indústria da pecuária, né? Porque lá tem muito disso, né? Da alimentação, alimentos e tal, agricultura forte. Nós aqui já não, apesar de termos também, né, a indústria da agricultura forte, a plantação de arroz, de tubarão, tem muito disso. Sim. Mas é uma troca que essa expertise, né, de um outro local e o contrário também acontece, né? Isso o contrário também engrandece muito, né? Engrandece muito a gente. Quantos insights, né? Quantos insights? Eu sei que tem histórias também de, durante a missão, parar o ônibus e eu quero parar aqui porque eu quero ver um negócio aqui que eu vou transformar isso num outro negócio. Tem aqui no livro. Tem no livro. Tem a versão digital, gente. Vale a pena ler. Olha só, o Jefferson tocou num ponto também que não existiam AGOs. Aliás, não existia muita coisa, né? Não. Em termos de associativismo jovem, porque vale lembrar que a AGET é uma das mais antigas do Brasil, uma das associações jovens mais antigas do Brasil. Se não a mais antiga, né? A gente não sabe direito, mas pode dizer que é uma das que dá um efeito bem importante nessa história, né? Porque acabou sendo referência, inclusive, para o Conselho. É isso, João? Exatamente. A AGET está aí há 35 anos. Então, todo o trabalho que foram feitos no decorrer desses 35 anos se refletiu para o próprio SEGESC. Né? A maneira de como a AGET trabalha. Né? Onde tem uma diretoria, onde essas diretorias são pastas de trabalho, onde todas elas agregam para a gestão. Né? São pastas de eventos, capacitações. Então, cada um faz um pouco. Porque todos que estão ali são empreendedores. Todos eles têm o seu negócio para tocar. Né? Mas tem o compromisso da AGET. Então, imagina, se isso fica nas mãos de uma pessoa só, é muito mais difícil de entregar, né? Tem que ter essa troca, então, né? Quando espalha isso em várias pastas de trabalho, tu consegue ter uma entrega melhor.
Cada um faz um pouquinho, mas que se torna uma coisa grandiosa dentro da associação. Então, isso refletiu muito para o próprio Sejesc. O Sejesc tem uma maneira parecida com a da JET de conduzir os seus trabalhos. Né? Inclusive, a gente está usando como o tema de Marco Zero num evento que a gente vai fazer dentro desse ano ainda. Que mostrar que a JET, a JET do Jefferson Brunato, de 1988, ela inspirou o Conselho Estadual. Né? A gente foi uma inspiração, a gente é uma inspiração para todos os jovens empreendedores do Estado. Graças lá ao jovem Jefferson Brunato, em 1988. Então, isso é muito bacana, a gente fica muito contente em vou até aproveitar saber. esse momento em que você fala disso, porque uma das preocupações que a gente sempre teve na condução da JET, no início e no decorrer da JET, era de que a JET virasse, vamos dizer assim, uma associação de muita disputa, vamos dizer, em termos porque jovens, né? Jovens, geralmente, a pessoa quer se destacar, e que talvez isso pudesse causar assim, uma determinada... Competição, enfim. Mas foi justamente ao contrário. Que nós ficávamos muito felizes quando algum desses jovens conseguiam seus objetivos. Né? Como empreendedor, e sucediam bem os pais nas suas empresas. Isso deixava a gente feliz e motivado para continuar. Porque, na verdade, sabíamos que a JET estava cumprindo com o seu objetivo. Né? Que era o objetivo justamente de... Não, esse aí fez parte da JET. Está lá, está indo bem, está conseguindo se destacar na sua empresa. E era motivo de orgulho quando a gente via isso. Né? Porque... essa competição ela nunca houve, apesar da juventude. Né? Porque a juventude geralmente gera competição. Mas né? É interessante que, e aí quero fazer uma pergunta para a Laís, já nesse gancho, que isso a gente percebe nos jovens, aí percebe nos núcleos setoriais que estão dentro da CIT, que são empresas de um mesmo segmento, que acabam tendo esse receio, será que vai ser o meu concorrente, mas lá dentro acaba não sendo. Isso é um efeito do associativismo, Laís? Então, é bem como o Jefferson falou, né? A gente ali não está para dividir, a gente está para somar. Hoje, na diretoria da JET, eu acho que predomina equipes de marketing, tem muito marqueteiro e advogados. E ali a gente, em momento nenhum, porque a gente não sente essa rivalidade. Pelo contrário, a gente se ajuda. Tu é da área do direito, né? Eu sou da área do direito, com propriedade. Sou advogada e eu acho que temos mais do que uns 6, 7 escritórios de advocacia ali ativos também. E a gente troca experiência, indica numa área que não é da minha especialidade. Existe essa troca. E é esse o sentido do associativismo, né? Não é ali a concorrência. Claro que gera um certo receio, né? Nossa, vou estar ali, tem um concorrente, vai copiar uma ideia, vai querer aparecer e fazer melhor, mas isso não existe, pelo menos não na JET. Tem espaço para todos, né? Sim. Tem espaço para todos. Eu resgatei aqui a diretoria do Jefferson. Ui, vamos lembrar aqui alguns nomes. Jefferson Medeiros Brunato, presidente. Teu vice-presidente, tu lembra? Quem era? Tony Botega, não? Luiz Antônio Botega. É meu primo, inclusive. Que legal. Luiz Fernando Corbeta, primeiro secretário. Eduardo Gonzaga Rocha, segundo secretário. Marcelo Gonzaga Rocha, que depois viria a se tornar presidente da CIT, primeiro tesoureiro. Murilo Ghisoni Bortoluzzi também viria a se tornar presidente da CIT, segundo tesoureiro. Glauco Caporal Fernandes, conselheiro da CIT, primeiro diretor de eventos. E Alexandre Souza Serafim, segundo diretor de eventos. Sim. Essa era a turma que estava à frente ali, né? Mostrando, mas existiram conduzindo os outros, fundadores, né? No caso, né? O segundo presidente, tu lembra quem foi? Eu não, acho que foi o Tony Botega. Marcelo Gonzaga Rocha. Marcelo. E aí vem o Tony. Eu não lembro, tu também não pode forçar muito, né? Não pode forçar muito. A memória tá boa. O Glauco foi presidente, o Murilo, sim. O Luiz Fernando Corbeta, eu vou ter até 10 anos, depois vocês vão ter que me ajudar. O Luiz Fernando é do Turismo Corbeta, né? Rodrigo Lapoli, também foi presidente. O Rodrigo Lapoli, para você ter ideia, ele montou uma empresa de publicidade aqui em Tubarão. Uma agência que foi pioneira também. Começou na JET e ele depois foi para Florianópolis.
montou lá uma grande agência de publicidade e se destacou muito no segmento, né, de publicidade. E ele é um hoje desses exemplos, não, né? ele foi um empreendedor de sucesso em Florianópolis. Começou em Tubarão aqui com a gente. Sim, interessante, né? Guilherme Miguel Reis Longo. É o Guilherme foi presidente também. Lá da Lanona, né? Lanona, exatamente. Lanona. Jacinto Silveira, que, nossa, também se destacou e é um outro voou, jovem, né? que também, na época, trabalhava numa empresa. Sim. E tinha o empreendedorismo na veia, Isso né? aí, com certeza. Nelson Fister Filho. Nelsinho. Nem se fala, Nelsinho. Nelsinho, ele também virou um dos grandes empresários de Santa Catarina. Sim, verdade. Verdade. Olha a importância, o impacto da JET, né? Cristiano Orlandi. Deixa eu ver. Rodrigo Otávio Caporal Rocha, que também tem, né? Ele atua na área de comunicação. Trabalha na comunicação, sim, muito forte. É. Carlos Eduardo Nunes, família de associativistas, sim, né? Sim. Vitor de Souza Larroide. O Vitor. Depois também atuou muito na CIT. Luciano Rodrigues Marcelino. Mora no Equador hoje, o Luciano. Sim, na área da educação, né? Isso, Guilherme Gonçalves Pereira, que está na diretoria da CIT também. E foi presidente do CONAGE, né? O Guilherme. O Guilherme foi presidente. Pensa, né? Nacional. Nacional. Entidade nacional, né? Ele representou aí essa entidade em nível nacional. Isso. Douglas Saul Garcia. O Douglas. Gabriel Estevão da Silva. A gente está chegando já na nova geração, né? Giovanni de Souza Bernardo, que é diretor da CIT. Rafael Gomes Silvério, também tem um legado aí de família, né? Carolina Winkler Souza. Que ano que foi ela? 2015? Ela foi... 2015. 2015? Uhum. E aí tem os outros que vieram depois que não tem que fazer a segunda edição do livro. Já. Tem que editar o livro. Já tem que fazer uma nova edição. Vamos lá. Volume 2. Volume 2. Mas eu trouxe o restante dessa galera que não está no livro, né? Com certeza. Quem então continuou esse... Daí vamos lá, terminamos com a Carol, né, em 2015. Em 2016 veio o Diego Fernandes. Diego, que está na diretoria da CIT também. Também é o diretor. Vale lembrar que boa parte dos presidentes, eles daqui a pouco estavam no conselho ou diretoria da CIT. É verdade. Né? Então, estão... Tu estás no conselho. Eu estou no conselho também, no conselho fiscal. Então, assim, é uma coisa que depois que é picado pelo bichinho do associativismo, não larga mais, né? Não abandona. Mais, né? Não tem vacina para isso. Depois, lá em 2017, a gente teve o Douglas Matiola, MeetWeb, né? Que ainda é o responsável pelo nosso site aí da JET. Todos esses ex-presidentes o que estão ali no nosso site ali. Aliás, tem um da conselho. JET com as fotos e tal. Tem um conselho. Mas vamos falar do conselho já, peraí. Luiz Antônio, o Maninho. Maninho, né? O nome dele é Maninho, na verdade. Luiz Antônio ninguém vai conhecer, tem que chamar de Maninho. O Guilherme Nunes, né? Da Photon. Sim. O Lucas Monteiro. Que foi quem te convidou, né? Que foi quem convidou a Laís, foi quem me convidou. Então, até de antemão agradeço ao Lucas pelo convite, porque ele ficou alguns anos, João, vamos pra gente, até a entrada e chegamos aqui, né? Legal. Depois tivemos outro, né? O Thiago Linhares, né, em 2021. Né? Lembrando que esse período, Lucas Monteiro e Thiago Linhares foram um período pandemia, que a gente teve que se reinventar. Bem difícil. Foi uma baita escola, né, Laís? Foi. Entrar ali durante a pandemia. Mudou tudo, gente. As reuniões eram em formato virtual. A gente nem sabia direito manejar ainda, como conduzir. A gente aprendeu. A gente deu o valor trocou pro normal, o pneu com o carro andando, né? Não, a gente aprendeu a dar valor pro normal. Isso. Às vezes tinha algumas baixas, enfim. Cara, nada se compara à pandemia. Que bem escola. Difícil. A pressão ali a gente ajuda, teve que... né? A pressão muitas vezes ajuda a gente a aprender mais rápido, catalisa algumas coisas. E ali a gente tinha que mostrar para que serve o associativismo. Porque ali era um momento de baixa das empresas. Então, assim, ali a gente foi mostrar para que serve a JET, por que serve o associativismo, né? Depois do Thiago, a gente teve a nossa querida presidente, a Laís, né? Na qual eu fui o vice-presidente. Acho que fiz tudo certo, fiz tudo certinho. Continuou o legado, né, E agora, por último, eu, né, como presidente nessa gestão 2023-2024. Interessante que tu falasse algo aqui. Eu fui vice da Laís. Vocês têm uma preocupação muito presente com a sucessão, né? Demais. Porque a gestão ela tem um ano
Passa super rápido também, Passa né? muito rápido. Claro que... Eu acho que, na verdade, no início foi 2 anos, né? Eu teria que verificar aqui, mas pode ser que sim. Pode ser que isso tenha mudado depois ao longo do caminho, estatuto. alguns presidentes ficaram um pouco a mais, mas via de regra era um ano mesmo. E a gestão eram 3 pessoas no início. Eram 3. Eram o presidente... Presidente, o vice e o... Não, presidente, secretário e tesoureiro. Quando iniciou mesmo. Porque não se queria uma estrutura assim muito grande. Sim. Não, vamos pegar 2, 3 pessoas para o troço ficar... Porque se entendia na época que muita gente ia dar confusão, entendeu? Então vamos deixar em 2, 3... Vocês tinham essa preocupação, né? Tínhamos essa preocupação. Pertinente, né? Porque onde tem porque, pessoas, tem isso, estamos né? aqui em 15 pessoas. Um tem uma ideia, outro tem outra, outro tem outra. Então, vamos deixar pequenininho e esses 3 vão reorganizar, enfim, fazer com que a coisa aconteça, né? E aí, com o tempo... naquele primeiro momento, né? Mas aí depois ela foi aumentando. E aí, com o tempo, vão surgindo outras demandas também, né? A própria... Hoje tem quantos? Hoje tem quantos na diretoria? Hoje a gente é em 80 com os associados, só que na diretoria estamos em 26. Porque a gente dividiu em algumas pastas e cada uma dessas pastas tem 2, 3 diretores. Certo. E voltando no que se refere à sucessão. A gente nota, qual é o grande problema das empresas, vamos falar das empresas familiares mesmo. Qual é o grande problema delas? Que de repente tem aqueles grandes anos, né, de sucesso e daqui a pouco acontece algum problema. Será que elas estavam preparadas? Será que tinha uma sucessão bacana naquela empresa familiar? Porque muitas associações aí... É um ponto que precisa ser levantado sempre, né? Por que muitas associações acabam fechando? Cara, a sucessão. Como que muitas chega... empresas, né, no caso. Será que Será que o sucessor que está assumindo, ele tem noção do que está acontecendo nessa associação ou empresa? Porque o ele viveu. Porque o vice ele faz esse papel, né, de dar o suporte para o presidente. Então, o presidente muitas vezes não pode ir num compromisso, o vice representa. E já começa a se envolver, né, naquele processo. Aí está a preocupação. Imagina. Então, assim, imagina isso dentro de uma empresa, porque a missão da JET é, de fato, formar líderes, né? É desenvolver líderes. Então, assim, se acontece isso dentro de uma empresa também, quem é o sucessor? O sucessor vai ser essa pessoa, beleza? Então ele vai caminhar junto com o gestor. Ele vai estar caminhando, ele vai estar conhecendo, porque ele vai ser o substituto. Não substituto da próxima pessoa, gestão, né? de repente. Não da pessoa, mas... Né? Na falta daquela pessoa, ela assume. Se ela não sabe nada do que está acontecendo na empresa, ela não conhece o trabalho, como que ela vai assumir? Então, é essa a preocupação nossa com a questão de sucessão na JET. É estar caminhando junto. Então, assim, hoje a pasta estatutária, ela é representada pelo presidente, vice-presidente, diretor administrativo e o financeiro. Né? Então, e as pastas de trabalho, né? Que são pastas de evento, capacitação. Então, durante aquele ano, algumas pessoas se sentem, têm a vontade de estar numa posição de liderança, por exemplo. Olha, eu queria fazer parte da pasta estatutária, eu queria estar caminhando junto. Esse ele vai ser um sucessor também. Mas ele tem que estar caminhando junto e estar conhecendo o trabalho, para que a associação um dia não morra, né? Então, assim, por isso que a gente preza muito pela sucessão. Para não estragar esse trabalho, né? A JET vai fazer 135 anos. 135. Sim. Para não estragar esse trabalho feito lá em 1988, a gente cultiva essa questão, né? da sucessão mesmo, da gestão da JET. É porque tu está falando aí a respeito da questão, vamos dizer, principalmente no que diz respeito a sucessão empresarial. E o jovem, ele é muito ávido, ele é corajoso, ele é destemido, ele não tem medo de nada e ele vai. Mas assim, a vida me ensinou que a gente tem que às vezes ter equilíbrio assim nas coisas, né? E às vezes pensar um pouquinho mais, não ser tão ávido, não ser tão perspicaz, né, de querer as coisas. O Jefferson, tu me lembra algo e a gente está caminhando para o finalzinho? Sim. Disse que passava rápido. Rápido dizer que, para a gente finalizar, a atual geração está sempre em sinergia, em contato, em conexão com a geração anterior por conta do conselho. Se criou um conselho, como é que é o nome? É Conselho Superior da JET, né? Então, essa troca da experiência com esse ímpeto do jovem, né? E eu acho que vem ao encontro disso que estás falando, né? Desse equilíbrio. Com certeza, né? O fato de
A experiência, o meu pai dizia isso, experiência é posto, experiência é vivência, é você ter passado... Só se faz caminhando. Só se faz vivendo. Vivendo, exatamente. E a gente está aí justamente para isso, para fazer com que essa juventude ela consiga ter inspiração para poder criar grandes, vamos dizer, alternativas para a nossa cidade, né? Vamos nos reportar a Tubarão nesse momento. A nossa cidade ela é uma cidade, como eu falei, maravilhosa, tem tudo para ser uma grande cidade, melhor ainda do que já é. E esses jovens aí que hoje fazem parte da AGET são essa mola propulsora para que isso aconteça. Sim. Porque nós precisamos do professor, sim. Nós precisamos do médico, sim. Nós precisamos de todos os setores da sociedade. Mas, com certeza, o empresariado, o empreendedorismo, ele é fundamental para a nossa existência. Sim. Né? Se não tiver alguém disposto a fazer um investimento para criar emprego, para gerar renda, receitas, a coisa fica muito mais complicada. E nós temos aqui na nossa região vizinhos dos nossos lados que, infelizmente, às vezes não conseguem esses objetivos, né? Então é isso aí. A Tubarão é uma cidade bastante assim consciente dos seus daquilo onde quer chegar, né? Apesar de eu sempre dizia, né, quando eu estava envolvido com política, que nós não queremos uma cidade com 400 mil habitantes. Nós queremos uma cidade com 100 mil habitantes que tenha qualidade de vida para nosso povo. E a nossa cidade, graças a Deus, está conseguindo isso. Sim. Verdade. Muito bom. Com essas palavras, eu quero agradecer, né? Me despeço aqui, já agradecendo a cada um de vocês, ao Jefferson que esteve aqui com a gente. Eu que agradeço, estou lisonjeado de estar aqui presente com vocês, com o João, com a Laís, com a Elke, né? Sempre que for chamado, com certeza, para mim vai ser uma honra estar aqui. O espaço está sempre aberto. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui hoje, conversar com vocês. Espero que a gente seja inspiração para novos jovens. Sem dúvida. Né, que tenham coragem, que acreditem que, apesar das dificuldades que a gente tem no dia a dia, né, de ter um pequeno negócio, porque a questão não é ter um grande negócio ou um negócio pequeno. O negócio é você ser feliz com aquilo que está fazendo e está desenvolvendo a sua cidade. Né? Esse é o objetivo da AGET e creio que ela conseguiu isso ao longo desses 35 anos. Muito bem, muito obrigada. E segue firme, né, Laís? Seguimos muito obrigada pela tua presença. Seguimos com medo e vamos com medo mesmo, né? Todo dia um desafio novo, que é isso. Essa é a nossa vida, né? Sim, não das mulheres, mas da sociedade. Sim. Não, as mulheres, elas estão muito protagonistas hoje, em tudo na vida. Sim. É uma disputa entre aspas, né? Vamos dizer. Mas o espaço está praticamente 50%. Sim. Estamos caminhando. Meio a meio. É isso aí. As mulheres conseguiram praticamente tudo aquilo que elas queriam. Só não diz que nós vamos dominar o mundo. Não sei, eu acho que vamos. Como dizem por aí, né? Vamos dominar, dizem as más línguas. Laís. Já estão dominando. Laís, muito obrigada. Obrigada, Elke. Obrigada. Sempre um prazer conversar com vocês, né? Especialmente com o Jefferson, nosso primeiro presidente, João, meu atual presidente, né? É meu amigo também. E uma das coisas que a AGET me trouxe pessoalmente, tirando toda essa questão do networking, das capacitações, foram as amizades que tu constrói, que são significativas, que tu tens o mesmo objetivo, né, de crescer, de evoluir como pessoa. Na AGET tu encontra também. É muito difícil, não conheci ninguém, nenhum diretor, nenhum associado que tenha entrado na AGET e participado, que não tenha levado consigo uma amizade de verdade. Então isso também é um ponto muito, muito legal. Vale muito, né? Vale muito obrigada, então. Obrigada também, gratidão toda nossa. João, muito obrigada. Agradeço muito, Elke, né, por proporcionar esse encontro, né, com o Jeff, com a Laís, que proporcionou eu estar hoje à frente da AGET. Né, como ela mesma falou, a gente, além da AGET, somos grandes amigos, assim como o Jeff, que a gente teve outras oportunidades de encontro aí. E é sempre muito bacana, cara, relembrar da história, questionar, mostrar o que a gente está fazendo, é muito bacana. Muito obrigado mesmo, Elke. A gente agradece. Mais uma vez, o espaço está aberto. Esse espaço é para isso, né? Para a gente trazer assuntos aí que possam ser relevantes para a sociedade, lembrá-los, né, desses assuntos tão importantes.
A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece e se inscrever no canal da City lá no YouTube, para que esse movimento ganhe cada vez mais força e você possa contribuir com isso também. Até a próxima edição do Conexão à City.